Ela estava apenas desenhando um dinossauro com giz quando 2 policiais falsos do bairro apareceram, exigindo uma multa de 500 reais. Ou então, um deles se aproximou dela, mas então uma voz calma cortou o ar. Tocar nela e eu enterro você em uma litígio internacional. Eles não faziam ideia de quem realmente era o pai dela. O que aconteceu a seguir vai surpreender até os mais durões. Mas vamos começar do início. Willow Glen era o tipo de bairro onde as famílias se mudavam quando queriam paz. Ruas largas, jardins bem cuidados e varandas com cadeiras de balanço. O lugar exalava tranquilidade, não drama. Aquele sábado de manhã não foi diferente. O sol apareceu por entre as nuvens e um cortador de grama zumbia à distância. Em algum lugar, um cachorro latiu 2 vezes e depois ficou em silêncio. Verônica. Carter estava descalça em seu jardim, segurando a mangueira de jardim, regando casualmente uma linha de tulipas. Ela usava uma camisa de flanela grande e jeans velhos, roupas de fim de semana, sinalizando um dia para a família. Sua filha de 8 anos, Emma, estava sentada na calçada em frente à entrada da garagem, com um balde de giz colorido ao lado. Um dinossauro estava ganhando vida sob suas pequenas mãos, no meio do rugido. O dinossauro era roxo brilhante, com dentes afiados e braços minúsculos. Emma tinha colocado uma coroa em sua cabeça e cuidadosamente escreveu: Rainha T-Rex governa. A rua, com letras cor-de-rosa trêmulas. Verônica sorriu. Está fazendo dela uma rainha dessa vez? Emma olhou para cima, com as bochechas cobertas de pó de giz. Sim, os reis são chatos. Verônica riu suavemente. Boa garota. Então veio o som dos pneus, devagar e deliberado, como se alguém que não pertencesse ali quisesse agir como se fosse. Verônica virou a cabeça quando um SUV preto foi se aproximando pela rua, parando diretamente na frente de sua casa. As janelas estavam mais escuras do que o permitido por lei, e o veículo não tinha placas dianteiras. O sorriso de Verônica desapareceu quando 2 homens saíram do carro. Eles usavam camisetas polo escuras dentro de calças utilitárias. As camisas tinham Fiscalização do Bairro estampado em letras brancas no peito, mas nada mais. Sem insígnias, sem crachás. Eles eram altos e um deles, com cabelo ralo e um olhar severo, carregava uma prancheta. O outro, mais robusto e com uma barba por fazer, usava um cinto tático com zip ties e o que parecia ser um taser. Verônica estreitou os olhos. Posso ajudar vocês? O homem mais alto não respondeu. Em vez disso, ele caminhou diretamente em direção a Emma, examinando o desenho na calçada com uma desaprovação exagerada. Essa é sua filha? Perguntou ele, a voz afiada como uma citação sendo arrancada de um livro de multas. Os instintos maternos de Verônica passaram, de neutros para alerta vermelho. Sim, é minha filha. Por que está perguntando? Ela está vandalizando a propriedade do bairro. Isso é uma infração de 500 reais sob o código 3B. Verônica piscou, sem acreditar no que ouvia. Com licença? O regulamento dos proprietários de imóveis diz claramente que as calçadas públicas devem estar livres de marcas permanentes ou temporárias. Giz conta como marca. A voz de Verônica se elevou, cheia de incredulidade. É giz lavável. Ela está desenhando um dinossauro. O homem mais robusto deu um passo à frente, estendendo a prancheta como se fosse um crachá. Você vai precisar assinar esta multa, reconhecendo a infração. A recusa pode resultar em uma resposta escalonada. Atrás dela, a mangueira escorregou. Da mão de Verônica, com a água derramando no canteiro de flores. Isso é absurdo! Não há uma associação de bairro aqui desde... Ela parou, tentando se lembrar. Desde 2014. Ela foi desfeita. O homem mais alto não piscou. Nós estamos com a comissão de fiscalização temporária. Não existe isso, respondeu Verônica firme. Precisamos da sua assinatura agora, senhora. Emma olhou para cima, confusa. Mamãe, eu estou em apuros? Verônica se agachou ao lado da filha, envolvendo um braço ao redor de seus ombros. Não, querida, você não está. A voz dela tremia. O homem mais robusto deu um passo à frente. Senhora,
Vamos precisar que você se afaste enquanto confirmamos a identidade da criança. Ele se aproximou de Emma. Verônica se levantou tão rápido que a mangueira se esticou para trás. Não toque nela! O homem parou, mas só por um momento. Senhora, se você continuar interferindo... E então, aconteceu. A porta da frente rangiu e uma voz calma cortou o espaço como uma faca cortando o tecido grosso. Tocar nela! E eu enterro você em litígios internacionais. Todos congelaram. Parados na porta estava um homem com cerca de 50 e poucos anos. Alto, magro, com cabelo cinza aço cortado bem rente ao couro cabeludo. Ele usava uma jaqueta de couro desgastada por cima de uma camiseta preta. Suas mãos estavam nos bolsos, mas tudo nele exalava prontidão. Seus olhos eram frios, calculistas e estranhamente calmos, o tipo de calma que vem de ter visto demais. Verônica exalou o fôlego que não sabia que estava segurando. O homem mais alto da equipe falsa franziu a testa. Senhor, isso é uma questão privada do bairro. Não é, o homem respondeu, sua voz firme. Não há uma associação de bairro ativa, e mesmo que houvesse, essa calçada é propriedade pública. Não pode ser fiscalizada por agentes privados. O homem mais robusto ficou desconfortável. Olha, a gente não quer problemas. O homem na porta deu um passo à frente, devagar e deliberado, como um promotor de tribunal se aproximando da bancada. Mas vocês trouxeram problemas, se aproximaram da minha filha, emitiram uma multa fraudulenta e agora estão em minha propriedade. Fingindo ter autoridade, o homem mais alto deu uma risada debochada. Quem diabos é você? Verônica respondeu baixinho. Esse é Daniel Reed, meu ex-marido e o ex-investigador-chefe do Tribunal de Raia. O homem mais alto deu uma risada nervosa. Ah, isso é uma peça de drama de TV? Daniel tirou algo do bolso traseiro, uma carteira de couro desgastada. Dentro, um ID laminado, amarelado nas bordas, mas ainda oficial o suficiente para fazer o homem mais robusto piscar 2 vezes. Daniel não a agitou, apenas segurou-a ali, firme. Eu coloquei criminosos de guerra reais atrás das grades por toda a vida deles. Disse ele, a voz calma. Vocês dois são amadores, mas amadores também podem ir para a prisão. Foi aí que o homem mais robusto perdeu o controle. Ele se lançou para cima de Emma, para a prancheta, para qualquer coisa que pudesse restaurar seu controle. Mas ele não conseguiu. Daniel se moveu para o lado, pegou o pulso do homem e o torceu para trás com um movimento limpo e treinado, fazendo o homem cair no canteiro de flores de Verônica. A prancheta rolou pela calçada. O outro homem deu um passo para trás. We didn't mean harm, man. O homem mais robusto gritou. Eu estou chamando a polícia, disse Verônica, ainda com os olhos fixos em Daniel. Daniel manteve o olhar fixo. Não, deixe-os sair primeiro. Deixe-os tentar. Ele nunca levantou a voz, nunca fez uma ameaça, mas algo no tom de sua voz fez com que os 2 homens recuassem em direção ao SUV. Eles entraram rapidamente e partiram mais rápido ainda. Daniel finalmente se virou para Emma, que estava segurando o giz como se fosse sua proteção. Você está bem, querida? Emma acenou com a cabeça. Você é como um ninja, vovô. Ele sorriu apenas um pouco. Vamos deixar essa parte para a próxima história. Um dos policiais falsos estava de bruços no canteiro de flores, tossindo e atordoado, com terra espalhada pela camisa e bochecha. O outro ficou parado, congelado, no meio de uma tentativa de pegar algo no cinto, preso no movimento. Mas não importava. Nenhuma escolha que ele fizesse agora poderia salvá-lo, porque o homem diante dele não era apenas o pai dele. Era algo muito mais. Daniel Reed avançou passo a passo, de maneira deliberada. Não havia nada frenético em seus movimentos. Ele não levantou a voz, não fez ameaças, mas havia um peso em sua presença, uma gravidade que fazia o ar ficar mais denso. O policial restante tentou recuperar o controle. Senhor, já explicamos a infração. Vandalismo de propriedade comunitária. Você está interferindo. Daniel parou, inclinou ligeiramente a cabeça e falou com a calma que faz os instintos de qualquer um se alarmarem. Me mostre sua identificação. O homem hesitou. Eu disse. Daniel repetiu.
sua voz mais firme desta vez. Me mostre sua identificação. Nome, agência, código de autorização. Você está fazendo alegações legais. Vamos ver suas credenciais legais. O homem piscou e lentamente tirou do bolso de trás uma carta laminada. Parecia algo impresso em casa, com um logotipo que poderia ter sido retirado do Google Imagens e texto em Comic Sans. Daniel olhou para aquilo e sorriu, não de maneira gentil. E você? Perguntou ele, olhando para o segundo homem, que agora estava se levantando e tirando a sujeira da roupa. Eu deixei no carro, respondeu o segundo homem. Claro, Daniel respondeu sem emoção. Verônica, que estava perto, ainda segurando o telefone com as mãos trêmulas, havia discado 911, mas não havia pressionado o botão ainda. Ao ver Daniel agir, parecia que a situação estava sob controle, assustadoramente sob controle. Daniel, ela disse. Suavemente, talvez devêssemos esperar pela polícia. Eles estão a caminho, Daniel respondeu sem olhar para ela. Mas enquanto esperamos, quero que esses homens entendam algo. Ele se virou de volta para os dois homens. Vocês não estão lidando com um pai suburbano de bermuda e camiseta. Eu cacei criminosos de guerra. Eu andei pelos escombros de Sarajevo e entrevistei testemunhas em Darfur. Eu interroguei homens com sangue nas unhas e sorrisos nos rostos. Acham que eu não consigo identificar um crachá falso e um complexo de poder quando vejo um? A bravata do homem mais robusto quebrou por um momento. Seus ombros caíram ligeiramente, como se o peso da realidade finalmente tivesse caído sobre ele. O homem mais alto riu. Isto é assédio. Vocês estão agredindo oficiais. Não, Daniel disse, sua voz imperturbável. Vocês estão fingindo ter autoridade. Isso é um crime neste estado. Vocês ameaçaram uma criança. Isso é sequestro tentado. Exigiram dinheiro sob falsas pretensões. Isso é extorsão. E cruzaram para a propriedade privada. Isso é invasão. Ele apontou para o telefone na mão de Verônica. Toda essa conversa está sendo gravada. Os vizinhos começaram a sair de suas casas. 2 portas abaixo, a senhora Price estava na varanda com o telefone na mão. Um adolescente do outro lado da rua estava filmando atrás de uma caixa de correio. A cena se transformou de um jogo de poder para uma revelação pública. Please review this part and let me know if it's good to go. Once you approve, I will continue with the next section. Homem no canteiro de flores tentou mais uma vez. Olha, cara, estávamos apenas tentando aplicar as regras. Que regras? Daniel perguntou, se aproximando. Cite o código. Onde? Está o documento regulamentar? Onde está o estatuto da HOA que vocês alegam representar? O homem gaguejou, tentando se recuperar. Nós não temos isso conosco. Porque não existe. Daniel deu um passo à frente, ficando agora cara a cara com o homem restante. Sua voz baixou para quase um sussurro. Vocês vieram para a casa errada. O homem deu um passo para trás, visivelmente abalado. De repente, o som distante de sirenes cortou o ar, não agressivas, mas com uma intenção clara, crescendo cada vez mais alto. A cavalaria estava chegando. Verônica exalou lentamente, enquanto Emma se agarrava à sua perna, espiando por trás dela, como se tentasse entender tudo o que estava acontecendo. Mamãe, ela sussurrou, o vovô está bravo? Verônica não respondeu. Ela não sabia como responder. Daniel não parecia bravo. Ele parecia alguém que já havia avaliado todas as possibilidades e estava preparado para qualquer uma. Delas, os 2 policiais falsos começaram a se mover lentamente em direção ao SUV, não correndo, mas tentando sair antes que a situação piorasse. Não, Daniel disse, apenas uma palavra, mas foi o suficiente para pará-los. Eles se viraram. Vocês vão embora, Daniel continuou. Ou serão presos por fugir da cena. Se ficarem, talvez consigam um acordo judicial. A escolha é de vocês. O homem mais robusto riu desdenhosamente. Você não faz as regras. Eu não faço, Daniel concordou. Mas eu entendo elas e sei como usá-las. A porta do SUV rangeu ao abrir. O homem dentro claramente fez sua escolha. Então seja. Daniel suspirou.
Ligue para a polícia agora. Verônica apertou o botão. 911, qual é a sua emergência? Temos 2 homens fingindo ser policiais, ela disse, sua voz agora mais firme. Um tentou pegar minha filha, meu ex-marido interveio. Eles ainda estão na nossa propriedade. Como se fosse um sinal, 2 carros de polícia viraram a esquina. Luzes piscando, mas sem sirenes. Um dos homens tentou fugir, correndo em direção ao SUV. Daniel não correu atrás dele. Não precisava. Os policiais já haviam visto o suficiente. Um dos oficiais pulou do veículo, com a arma em punho, mas com as mãos para o alto. Ambos parem! Os policiais falsos congelaram. Daniel deu um passo para trás, levantando as mãos para mostrar que não representava uma ameaça. Os oficiais reais se aproximaram rapidamente, prendendo os 2 homens e colocando-os em algemas. Verônica olhou para Daniel. Você está bem? Ele assentiu. São eles que eu estou preocupado. Agora, os 2 policiais falsos estavam sentados no meio-fio, suando sob o calor da manhã. Um deles tinha um pequeno corte na bochecha de onde havia caído no canteiro, de flores. O outro não parava de falar, tentando justificar, negar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mano, não estávamos tentando machucar ninguém. Estávamos apenas aplicando as regras, ele dizia. Cala a boca. Um dos policiais que havia respondido gritou, folheando a prancheta falsa que tinha sido recuperada do SUV. Isso nem é formato legal. E esse crachá é plástico. O oficial Ramírez, alto, quieto e sério, estava ao lado de Daniel com um caderno. Você disse que seu nome é Daniel Reed? Daniel assentiu. Isso mesmo. Eu fui quem fez o contato inicial e imobilizou os 2 suspeitos. Ramírez levantou uma sobrancelha. Imobilizou? Essa é uma maneira bem branda de descrever o que vimos nas filmagens dos vizinhos. Você lidou com eles como um profissional. Daniel não reagiu. Fiz o que precisava ser feito. Verônica deu um passo à frente, ainda pálida, mas mais tranquila agora. Eles estavam tentando multar minha filha por desenhar na calçada. Aí, um deles tentou tocá-la. Ramírez acenou com a cabeça e fez um gesto para o parceiro que ainda retirava objetos do porta-malas do SUV. O que encontraram foi perturbador. Algemas, um colete tático barato, várias multas impressas, um saco com spray de pimenta, um bastão de choque e um celular descartável sem senha, além de uma lista com nomes, idades e endereços. No topo da lista estava o nome Maple Ridge, Zona Alvo. Verônica respirou fundo. Isso é o nosso bairro. Daniel se inclinou sobre o ombro do oficial, olhando a lista. Esses são os nomes de crianças. E olhe aqui. Pais geralmente ausentes durante o dia, mães solteiras, sem cachorro. Esses não eram patrulhas aleatórias. O policial que segurava a lista parecia doente. Eles estavam fazendo perfil de casas, planejando várias ações. Os vizinhos já estavam reunidos agora, não só filmando, mas se envolvendo. O Sr. Fint, de 2 casas à frente, estava furioso. Esses caras tentaram parar meu filho na semana passada por andar de bicicleta na calçada, dizendo que ele estava violando a regra de easement. A Sra. Price acenou com a cabeça. Eles vieram na minha casa no mês passado por causa das minhas decorações de Halloween, dizendo que eu teria uma multa de 200 reais se não retirasse tudo. O oficial Ramírez balançou a cabeça. Jesus! Eles estavam rodando um golpe em grande. Escala há meses. Agora, os 2 policiais falsos estavam quietos. Suas expressões haviam mudado. Não havia mais arrogância, apenas a compreensão crescente de que tudo estava desmoronando. Vocês têm algo a dizer? Ramírez perguntou. Silêncio. Daniel finalmente se virou para os 2. Seu tom não era raivoso, mas clínico, como o de um homem fechando um arquivo. Vocês escolheram esse bairro porque parecia fácil. Classe média, pacífico, com pouca resistência. Pensaram que ninguém reagiria. Ele se agachou ligeiramente, trazendo-se para o nível dos olhos deles. Mas vocês não contaram com uma coisa. O homem mais robusto engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Quem? Ele perguntou com desdém. Eu, Daniel respondeu calmamente. O homem mais robusto tentou recuperar um pouco da dignidade,
desdenhando. O que você é, um ex-policial? Acha que é um herói agora? Daniel não piscou. Não sou um herói. Eu só não tolero predadores. Mais itens foram recuperados. Um envelope com dinheiro, notas pequenas, um caderno cheio de mapas rabiscados e capturas de tela impressas de documentos da HOA de bairros não relacionados. Documentos falsificados, autoridade encenada, extorsão direcionada. Isso era organizado. O que isso é? Murmurou o oficial Ramírez. Vamos precisar chamar os investigadores de fraude. Daniel se colocou ao lado de Verônica, agora, com Emma espiando por trás dela e segurando sua camisa com força. Ela olhou para os policiais. Eles vão para a cadeia? Ramírez olhou para ela, suavizando um pouco sua expressão. Sim, querida. Por muito tempo. Emma olhou para Daniel. Eles não deveriam ter tocado no meu dinossauro. Daniel sorriu. Não, eles não deveriam. E não vão mais. Um dos oficiais começou a protestar, tentando justificar. Não era nada sério. Não machucamos ninguém. Foi quando Daniel respondeu. Não de maneira alta, nem violenta, mas com um tom tão firme que cortou a multidão como um estalo. Vocês tentaram pegar uma criança. Silêncio. Ele se virou para Ramírez. Você vai verificar os telefones deles, procurar mensagens criptografadas, outros bairros, talvez até cúmplices. Essa não será a primeira vez e eu garanto que não será a última. Ramírez assentiu com uma expressão sombria. Vamos chamar o Departamento de Crimes Cibernéticos. E vamos rodar o reconhecimento facial através da base de dados estadual, para ver o que eles fizeram antes. Verônica sentiu seus joelhos fraquejarem ligeiramente. Daniel segurou seu braço suavemente. Eu estou bem, ela sussurrou. Mas eu não consigo acreditar que eles estavam aqui na nossa rua. Daniel a ajudou a se manter firme. Eles vieram para o lugar errado. O oficial Ramírez fez um sinal para a viatura. Estamos transportando eles agora. Vocês dois vão precisar ir mais tarde para dar depoimentos, mas, entre nós, obrigado, Sr. Reed. Daniel apenas assentiu. Não precisa de agradecimento. Eu não fiz isso para receber elogios. Fiz porque a justiça não vem sozinha. Às vezes, você tem que levá-la até a porta. À medida que os carros de polícia se afastavam, os vizinhos começaram a aplaudir suavemente. Alguns se aproximaram de Verônica e Emma, oferecendo abraços e sorrisos tímidos, enquanto outros apertavam a mão de Daniel ou simplesmente lhe acenavam em sinal de respeito. Alguém na multidão murmurou. Era sobre maldito tempo que alguém se levantasse contra esses palhaços falsos. Mas Daniel já não estava mais ouvindo. Ele estava observando Emma, que tinha se agachado novamente com seu giz. Calma e silenciosa, ela começou a refazer as linhas do seu dinossauro. E dessa vez, ninguém iria impedi-la. 3 dias se passaram desde a prisão, mas o eco do que aconteceu na Willowbrook Lane não tinha desaparecido. Pelo contrário, só tinha se tornado mais forte. O que começou como um confronto no bairro se transformou em uma investigação no condado. A história foi coberta primeiro pela mídia local, depois por redes regionais e, até o final da semana, estava viralizando online sob a hashtag MotherFakeHoExposed. Vídeos tirados pelos vizinhos circulavam no TikTok e no Facebook. Um vídeo em particular, onde Daniel dizia calmamente: "Tocar nela e eu enterro você em litígios internacionais." Foi legendado e repostado centenas de milhares de vezes. Agora, ele foi apelidado de o pai dos crimes de guerra. Daniel odiava esse nome. Ele passou a maior parte de sua vida nas sombras, vasculhando evidências e regimes caídos, entrevistando sobreviventes de coisas que nenhuma criança deveria testemunhar. Ele nunca desejou atenção. Ele valorizava a precisão silenciosa da justiça, não a fama. Mas isso não era mais sobre ele. Agora era sobre o que eles haviam desenterrado. Os investigadores do condado confirmaram o que Daniel já havia suspeitado. Os 2 homens faziam parte de uma rede pouco organizada que se passava por oficiais de fiscalização da GOA em 3 estados. Eles visavam bairros sem associações ativas, geralmente comunidades tranquilas, onde as pessoas eram educadas demais, ocupadas demais ou confiantes demais para questioná-los. Os documentos encontrados no SUV levaram as autoridades a um depósito.
em um condado vizinho, onde os investigadores descobriram dezenas de crachás falsificados, centenas de blocos de multas impressos e arquivos contendo dados demográficos extraídos de registros fiscais públicos. Eles tinham anotações sobre as agendas das famílias, até mesmo qual casa tinha cachorro e qual não tinha. Eles chamaram isso de Operação Vigilância de Bairro. Daniel fez uma cara de escárnio. Deveriam ter chamado de Operação Covarde. Menos 7 outras prisões ocorreram nos dias seguintes. Vários suspeitos, alguns com registros criminais menores, outros que haviam trabalhado em gestão de propriedades e só precisavam de dinheiro. Mas o que mais preocupou Daniel foi que nem todos eram amadores. Um dos suspeitos presos tinha sido contratante privado em zonas de conflito no exterior. Outro havia sido um policial afastado depois de um escândalo de má conduta. Não eram apenas golpistas, eram oportunistas com treinamento, usando o medo e o falso poder como ferramentas. Para Verônica, os dias seguintes foram uma montanha-russa. Ela foi contatada por jornalistas, advogados e até um apresentador de podcast oferecendo um contrato de entrevista. Ela recusou todos. Não vou transformar isso em entretenimento, ela disse a Daniel. Eles vieram atrás da minha filha. Ainda assim, a atenção não diminuiu. O apoio veio dos vizinhos, escolas, grupos de veteranos e estranhos completos. Pais de condados vizinhos foram até Maple Ridge apenas para agradecê-los, dizendo: "Vocês fizeram o que nós gostaríamos de ter feito." Mas o orgulho de Verônica estava misturado com exaustão. A ideia de que algo assim poderia ter acontecido, que ela quase deixou aqueles homens saírem com sua filha sob o disfarce de autoridade, a assombrava. Sempre que Lily saía para brincar, Verônica se pegava olhando por cima do ombro, com medo de que algo acontecesse novamente. Lily também havia mudado, mas não quebrada, não assustada. Algo dentro dela havia mudado. Ela começou a fazer mais perguntas sobre segurança, sobre justiça, sobre quem tem o direito de dizer aos outros o que fazer e por quê. Daniel respondeu a todas. "Você questiona cada uniforme", ele disse. "Até o meu." 4 dias depois, o xerife do condado fez uma coletiva de imprensa. "Queremos agradecer ao Sr. Reed pela intervenção imediata. Seus instintos evitaram o que poderia ter sido um desfecho muito pior." Embora nenhum dano físico tenha sido feito, o dano psicológico causado por indivíduos se passando por figuras de autoridade é profundo. Esses homens eram predadores disfarçados. Daniel estava na parte de trás da sala, de braços cruzados, com a cabeça baixa. Ele não precisava dos holofotes, mas os holofotes o encontraram. Os jornalistas começaram a recapitular sua carreira, os processos em que ele havia testemunhado, os ditadores que ajudou a levar à justiça, os sobreviventes que o chamaram de o martelo silencioso. Alguém até achou um clipe de um documentário de uma década atrás, onde um Daniel mais jovem, sentado diante de um muro de tijolos na Bósnia, disse: "Os piores crimes não são cometidos nas sombras. São cometidos à luz do dia por homens usando crachás falsos." A citação se tornou viral, poética, irônica e oportunamente muito oportuno. Uma semana depois do incidente, o conselho do bairro fez uma reunião. Não um conselho legítimo, pois Maple Ridge não tinha uma HOA, nem uma estrutura formal. Apenas famílias, apenas pessoas que se importavam. Eles se reuniram na esquina de Willowbrook, com Maple View, o mesmo local onde Lily havia desenhado seu dinossauro. Agora, suas linhas de giz estavam desbotadas, pois a chuva havia caído 2 vezes desde então, mas algo permanecia no concreto. Uma mancha, uma marca, um eco. Foi então que a Sra. Price falou: "Devemos manter isso." "Como assim?" alguém perguntou. "O dinossauro, a mensagem. Vamos torná-lo permanente." Daniel observava de alguns metros de distância. Ele não disse nada, mas algo piscou em seus olhos. Naquela noite, a comunidade votou por unanimidade. Na manhã seguinte, um metalúrgico local, um veterano dos fuzileiros navais que morava a 3 quarteirões de distância, se ofereceu para fazer isso de graça. Ele iria gravar o desenho original em uma placa de aço e embutir no concreto.
Acima, uma única frase. Heróis. Reais não precisam de crachás, Daniel tentou objetar. Não faça disso sobre mim. Mas a senhora Price o olhou nos olhos e disse: não é sobre você. É sobre o que você representou e o que nós esquecemos. A placa foi inaugurada 2 semanas depois. A imprensa local compareceu, assim como alguns grupos de veteranos. Não havia palco, apenas cadeiras dobráveis, limonada morna e o zumbido das cigarras ao fundo. Lily usava um vestido com dinossauros pequenos. Ela foi quem puxou o pano da placa e a multidão aplaudiu. Alguns ficaram com os olhos marejados. E Daniel, ele ficou de costas como sempre, observando, protegendo, processando. Verônica se aproximou dele. Sabe, ela disse suavemente. Acho que a Lily vai crescer fazendo melhores perguntas do que nós jamais fizemos. Ela já está fazendo, Daniel respondeu. Eles observaram enquanto Lily se ajoelhava ao lado da placa e puxava um pedaço de giz do bolso. Desta vez, ela não desenhou um dinossauro. Isso conclui a tradução. Agora, a história está completamente traduzida. Espero que este título mantenha o foco na ação principal e na identidade do protagonista, destacando a tensão e o conflito central da história. Se desejar, posso fornecer mais variações ou ajustar. Este título mantém o foco na ação principal e na identidade do protagonista, destacando a tensão e o conflito central da história. Se desejar, posso fornecer mais variações ou ajustar conforme necessário.